Shalom Aleichem, Ubrachá Lekulam. Paz para vocês e bênção para todos que estão nos assistindo neste momento. Nosso shiur hoje tem por tema Isaías 53 e o Mashiach, uma mentira oficialmente estabelecida? Um dos argumentos que muito tem se difundido dentro dos ciclos que, agora órfãos de suas antigas instituições religiosas messiânicas, buscam no judaísmo moderno um reconhecimento institucional de legitimidade é o de que o capítulo 53 do Sefer Yeshayahu, isto é, o livro do profeta Isaías, é uma referência ao povo de Israel e não ao Messias. É claro que esse tipo de assertiva exposta por legítimos comunicadores judeus mesmos, com aspa e tudo, parece figurar muito elegante e suficientemente bem explicada aos olhos de parvos apaixonados que buscam ter reconhecidos os seus pedigrees, como se o judaísmo fosse raça. Discursos do tipo "isso não é judaísmo" ou chavões do tipo "o judaísmo verdadeiro" parecem um tremeluzir hipnótico nos olhos de plateias reverenciosas à legítima e verdadeira doutrina judaica, muito bem explicada por legítimos representantes da comunidade oficial reconhecida. As perguntas comuns, quase sempre generalizadas, de uma plateia que até bem pouco tempo sequer conhecia com profundidade mesmo os dogmas mais simples de suas antigas religiões, mas cujas dúvidas ainda permeiam as suas cabeças agora, entre aspas, kiparizadas, são respondidas com os melhores argumentos made in Israel. Tão fulminantes são estes que sequer necessitam outra coisa além das usuais frases "essa não é a legítima doutrina judaica", ou às vezes o hipnótico repelente dogmático "isso é dogma cristão". E em menos de um minuto, tudo já está resolvido, simples assim. Apesar disso, vamos deixar um pouco de lado os ilustres apaixonados por qualquer coisa judaica que seja, cujo critério não é a aferição da verdade, mas sim a paixonite acéfala e totalmente divorciada do processo investigativo, para dizer que, felizmente, nem todas as pessoas são tão apaixonadas assim, até o ponto de se deixarem iludir com discursos de legitimidade e reconhecimento dessa ou daquela orientação, dessa ou daquela etnia, cujas diferenças dogmáticas e animosidade muitas vezes são tão gritantes quanto as peleias dos setores mais sectaristas da cristandade. Essas pessoas, ao contrário, inteligentes que são, quanto ao quesito Mashiach, preferem olhar com cautela os argumentos prontos oferecidos gratuitamente pelo judaísmo moderno, tido como formal e regular. Assim sendo, muitas dessas mesmas pessoas preferem ouvir também os argumentos dos verdadeiros judeus que reconhecem no Rabi Anutzari o Mashiach anunciado pelos santos profetas de bendita memória. O caso que passarei a contar aconteceu há poucos meses atrás, logo após eu ter chegado de uma das minhas costumeiras viagens. No período em que eu estive fora, um de meus alunos, cujo acesso à nossa Beit Knesset já lhe havia sido franqueado, por motivos de natureza pessoal, resolveu se afastar da nossa Havurá, isto é, da nossa sociedade. Após o período em que andarilhou errante por diversas trilhas afins, resolveu solicitar-me uma audiência novamente, da qual eu, após alguns segundos de reflexão, resolvi conceder, dado o fato de que os nossos Haverim e eu havíamos nos afeiçoado a ele em todo o tempo que estiver entre nós.
Após todo o tempo de quebra de gelo, ele começou novamente a se soltar e se sentir à vontade para fazer perguntas sobre coisas das quais ele ouvira de certos professores judeus convencionais, os quais vêm se tornando populares no Brasil, inclusive aqui no Nordeste. Como não poderia deixar de ser, dele primeiro uma reprimenda, por não ter sequer concluído seus estudos elementares, por intermédio dos quais ele teria obtido de antemão as respostas para esses e outros argumentos que pretendem deslegitimar os Netzarim como portadores de uma genuína doutrina judaica milenar. E a dúvida mais intrigante para o rapaz foi a questão de Isaías 53 ser ou não referente ao Mashiach, dado a negação dos ditos professores renomados, cujos argumentos tacâneos terminavam com frases indutivas como as já citadas acima. Entre aspas, isso é doutrina cristã. Ou, entre aspas novamente, o judaísmo não crê nisso e etc. Indignado com o argumento que ele me reportara, subitamente me levantei da cadeira onde estava e abruptamente o arguí dizendo: eu não deveria lhe dar essa resposta, uma vez que vocês sempre a tiveram à disposição, pois eu nunca me neguei a ensiná-los. Mas você preferiu seguir seu próprio alvédrio, buscando outras cisternas e mestres que te dissessem o que você queria ouvir, e não a verdade que precisa ser dita. De qualquer forma, eu sequer vou me dar ao trabalho de refutar essas verborragias. Ao contrário, eu vou deixar que ninguém menos que Rambam lhe responda. Nesse exato momento, eu peguei uma literatura do Rabino Maimônides, escrita ao Rabino Jacob Olof Azumi, cujo título é Igret Teimana. Ele disse que lesse o trecho onde Rambam fala do nascimento profetizado para o Mashiach, nos seguintes termos, abre aspas, assim também Isaías disse que ele vai chegar sem ninguém saber sobre seu pai, sua mãe ou sua família, porque surgiu como um rebento, como raiz de uma terra seca, fecha aspas. Rabino Moshe Ben Maimon, citando Isaías 53, o verso 2, em Igret Teiman, capítulo O Mashiach, editora Ma'ayanot, páginas 51 e 52. Feito isso, eu lhe perguntei, Rambam era cristão? Ao que ele respondeu imediatamente, não. Então concluí inquirindo, então, esses tais professores de Torá estão certos e Rambam está errado? Ou será que Rambam é que está certo e esses tais estão errados? Em quem você prefere acreditar? O rapaz respondeu em Maimônides. Então eu concluí. Eu poderia lhe mostrar mais de 100 citações de grandes Hachamim, isto é, os sábios judeus, confirmando que Isaías 53 é uma passagem profética messiânica, mas se contente apenas com esta. Depois disso, o rapaz me pediu humildemente para retornar às aulas, coisa em que o atendi após um tempo e sobre o arrimo do conselho da sinagoga. Apesar de tudo, me custa acreditar que professores legítimos da Torá, ou mesmo qualquer Ish HaTorá honrado, se preste ao desserviço de enganar conscientemente pessoas que abandonaram os seus antigos sistemas religiosos justamente por causa da mentira lá apregoada por líderes inescrupulosos que torcem a verdade ao seu bel prazer e agora passaram a devotar as suas confianças em outros que eles tratam com o mesmo desrespeito, mentindo descaradamente para elas. Até hoje eu não consigo encontrar uma linha sequer na Torá que torne legítimo o engano consciente às pessoas. Não posso entender como a mentira de um judeu pode ser mais legítima que a mentira de um cristão, por exemplo. Mesmo o Talmud condena um engodo praticado até mesmo contra um gentil, tal como se lê. Abre aspas. Lograr um gentil é pior que iludir um judeu, pois além de ser uma violação à lei moral, faz cair desprezo sobre a religião de Israel e profana o nome de Deus, do Deus de Israel, fecha aspas, Baba Kamá 113b. Mas o que de fato torna um professor da Torá legítimo? David Ameller escreveu, abre aspas, o princípio da tua palavra é a verdade e eternas são cada uma das tuas justas leis. Degalim 119, verso 160.
Como pode então ser um legítimo representante da verdade aquele que comprovadamente propaga mentiras? Que verdade é essa que se acha no direito de se associar vergonhosamente ao ato de enganar e de enganar conscientemente, simplesmente motivado pelo efêmero fulcro proposital de desvirtuar simplórios e apaixonados? Que verdade é essa que permite o achincalhamento de outrem, utilizando para isso do mesmo modus operandi? Me custa acreditar que homens que passaram a vida se dedicando ao estudo da Torá sejam capazes de mentir conscientemente para as pessoas que as admiram e acreditam estar recebendo delas a verdade. Me custa acreditar que tais pessoas, caso estejam fazendo isso conscientemente, tenham a coragem de se olhar no espelho e sem o mínimo escrúpulo dizer de si mesmas que são legítimas portadoras da Yirat Hashem, isto é, o temor a Deus, o qual é o princípio da sabedoria, de acordo com o Sefer Tehillim 111, o verso 10. Por isso mesmo, eu prefiro acreditar que esses tais professores da Torá, legítimos que são, devido aos longos anos de estudos, desconhecem, no entanto, essas exacerbadas quantidades de referências rabínicas do judaísmo clássico, que afirmam que Isaías 53 é sim uma referência inequívoca ao Melech HaMashiach. Por outro lado, a mentira só encontra abrigo por dois princípios principais: desconhecimento factual de causa e ou desapego espontâneo pela verdade. Assim sendo, os simplórios e leigos que se deixam enganar por tais embustes travestidos de legitimidade são também eles mesmos, indubitavelmente, culpados de seus próprios enganos e de sua própria ignorância. Principalmente porque, de fato, é mais fácil enganar quem deseja ser enganado. Tal como eu escrevi da orientação. Abre aspas. Só se deve orientar pessoas que sabem que precisam de orientação. Pessoas inexperientes que não se permitem ser orientadas são como mariposas que voam em direção a uma lâmpada acesa, empolgadas pelo brilho que as matará. Fecha aspas. Para usar um princípio baseado em Derek Zará, isto é, a via mais curta, outra coisa que precisa ser bem dita é que ser judeu é um direito legal inalienável, ainda que praticar o judaísmo é facultativo. Pelo menos segundo a halakha convencional, isto é, a lei judaica ora estabelecida. E como que ela disso, cito as palavras de Rabi Ben Zavda, um morador de Eretz Israel no século III, expressas no Talmud tal como se lê. Abre aspas. Mesmo quando os judeus pecam, eles continuam sendo judeus. Fecha aspas. E na sequência ele explica que, abre aspas, mesmo quando um mito está em meio a juncos, ele ainda é mito e continua a ser chamado assim. Fecha aspas. Sanedrim 44a. Ora, para usar um argumento Kal Vachomer, se nem mesmo a prática tacanha da Torá, ou mesmo a falta de prática judaica, aliena um judeu de seu status de judeu, quanto menos ainda a sua crença particular. Do contrário, o Rabino Akiva, tido por muitos como o rabino por excelência do primeiro século, teria deixado de ser judeu, dado ao seu fracasso em declarar o seu falso Messias, Shimon Bar Kokhba, morto em 135 depois da Era Comum. O mesmo tanto para os seus discípulos que se deixaram levar por sua crença. E até onde eu sei, nenhum judeu perdeu seu status de judeu apenas por ter crido em alguns dos pelo menos 50 falsos messias surgidos no meio judaico nesses últimos 2000 anos, entre os quais eu destaco os Mekubalim, isto é, os cabalistas Avraham Abulafia, nascido em 1240, o Arizal, de 1534 a 1572, e Shabbatai Tzvi, de 1626 a 1676, só para citar alguns. Ser judeu é um direito nato ou adquirido, e ponto final. Ou você é ou você não é. E se é, ninguém, Raham ou Rabino, posseco ou leigo, pode mudar a lei, pois a lei é a lei, salvo para as mentes obtusas, manejadas por pessoas que pensam que todo mundo é acéfalo ou idiota e só elas sábias. Acerca do estudo da Torá foi dito, abre aspas, até o idólatra que estuda a Torá é como um sumo sacerdote, fecha aspas, Megilá 13a. Isso quer dizer que qualquer pessoa é legítima para estudar a Torá, desde que faça segundo a verdade.
No que tange a ensinar, qualquer judeu pode se habilitar, quer seja por meio de Teodot Smicha, otorgada por uma yeshiva, por exemplo, quer seja pelo modo tradicional, isto é, onde o reconhecimento provém diretamente da sua comunidade, até mesmo porque a Torá não é propriedade rabínica, mas sim uma herança para todo o Kahal de Israel. E para a minha família, porém, é uma mitzvah de oraita, estabelecida desde o Sinai, cujo ônus, caso alguém queira atribuir algum, recai sobre aquele que lá nos ordenou. De qualquer forma, quem é de verdade não anda atrás de reconhecimento de ninguém ou bajulando quem quer que seja para ser o que naturalmente é. Por isso mesmo é que não somos contados como quem vive abdicando da verdade a fim de sermos mais aceitos por esse ou aquele grupo. Nenhuma orientação factualmente judaica vive a bajular outra apenas para ser aceita, porque nós o faríamos. Os legítimos Netzharim históricos sempre existiram à revelia da vontade cristã ou judaica. O seu limude histórico tem sido mantido sem tirar e nem pôr. Não estamos, justamente nos Zacharit Hayamim, dispostos à bajulação, em detrimento da verdade. Quem quiser que o faça, muito menos mantemos uma relação promíscua, quer seja com a nossa doutrina, quer seja com a nossa crença ou com a nossa fé. Fora os grandes e ilustres rabinos da história, nesses últimos 2000 anos, depois do rabino de Tarso, discípulo de Rabban Gamaliel Azaken, que reconheceram no rabino nazareno o Mashiach, cada vez mais crescente no mundo hoje é o número de judeus comuns ou intelectuais que reconhecem a messianidade do Rabi Notziri. Muitos, inclusive, são conhecedores profundos dos argumentos tacâneos que hipnotizam os que agora se perdem por sussurros. Mas, se estes últimos, dos quais muito entre eles, gentios de pai e mãe, se acham mais inteligentes que os primeiros, paciência. Nós que conhecemos, se não todos, mas pelo menos uma grande maioria desses argumentos, por vezes inócuos e por outras contradizentes, tal como é o caso aqui tratado, não temos a mínima pretensão de auto-infligirmos uma metafórica atrofia encefálica pós-adulta provocada pelo descaso cognitivo gerado pelo desequilíbrio mental, momentâneo ou permanente, encetado pelo desregrado fator emotivo. Em outras palavras, nós não abrimos mão da nossa certeza, fruto de uma criteriosa ação cognitiva encetada pela investigação apurada dos fatos, por pura e simples paixonite aguda ou bajulação efêmera. Dado o fato de sabermos quem somos e termos orgulho do que somos, pelo simples fato de sermos o que queremos ser, indiferente do que os outros são ou dizem que sejamos. E o que determina o que somos é a Torat Hashem e não o achismo humano, coisa que pouco se nos dá o sermos aferidos por qualquer critério que não seja legalmente sustentável. Apesar de tudo, esse shur é acima de tudo um argo sincero aos que agora esquecem que foi por intermédio dos Ketuvim Nesarim, agora vilipendiados, mesmo que mais ou menos corretamente explicados, que os agora órfãos apaixonados chegaram ao amor à Torá e ao judaísmo, ou foi por intermédio daqueles que ora vos assediam. Ao mesmo tempo em que se existe algum desafio real aos legítimos professores de Torá, que seja então o de se autoavaliarem diante de suas próprias consciências, tendo a verdade como aferidora de suas ações, sabendo que o melhor caminho para a paz com qualquer indivíduo ou entidade, mesmo dentro do próprio judaísmo, em suas várias correntes e expressões, tem que estar calçado no respeito mútuo, mas principalmente na verdade, a qual aviltada se rebela diante das afirmações insinceras, conscientes ou não. Mas voltando à questão do Gnei Avdi de Yeshayahu 52 e 53, confirmado como tratando-se do Mashiach segundo o Talmud, o Targum Yonatan e outras inúmeras fontes, é interessante notar que nem mesmo ele, isto é, o servo sofredor, e nem a própria mensagem dos profetas, incluindo aqui a própria passagem em questão, isto é, Isaías 53, receberiam crédito, tal como se lê: Mihei min lishmoteinu, uziro Hashem al miniglatah. Se fizermos uma tradução em nível Pishat, isto é, literal, do texto acima referido, teremos o seguinte resultado: quem? Min, deu crédito, lishmoteinu, para ouvir-nos. Uziro Hashem,
e o braço de Hashem, Al-Mi, sobre quem ou contra quem Niglatá foi revelado, perceba que o texto acima mostra claramente que a mensagem dos profetas acerca do Mashiach foi rejeitada e o próprio Mashiach junto com ela. Com relação a isso, devemos atentar para a advertência profética, pois é possível que o braço do Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, se manifeste contra nós caso não dermos crédito à palavra profética, tal como se lê em Devarim, isto é, Deuteronômio, o capítulo 20, o verso 19. Por outro lado, caso o Ramban nesse ponto esteja certo, uma verdade por ele recebida de seus ancestrais sobre a verdadeira e legítima interpretação dessa passagem, então nós acreditamos com ele que sim, se Isaías 53 profetiza sobre o nascimento do Melech HaMashiach, então temos que acreditar que ali está profetizado também a sua rejeição, a sua condenação injusta, promovida por um Sanhedrin iníquo, sua morte por Hashem, isto é, uma oferta pelo pecado de seu povo, sua ressurreição e etc. É claro que nesse ponto alguém pode até se defender citando Urashi, o Rabino Shlomo Yitzhak, considerado por muitos como o grande comentarista do Taná, ou citar qualquer outro comentarista mais atual, como legitimidade para sua interpretação de que o texto de Isaías 53 é uma referência ao povo de Israel e não ao Mashiach. Que seja então, mas deveria pelo menos ser honesto e dizer francamente que tal explicação, no entanto, é mais moderna e criada como um paliativo aos argumentos cristãos e também aos dos Yehudim Nesrim, que foi rejeitada pela grande maioria dos contemporâneos de Rashi, e mesmo depois dele foi rejeitada, tendo sido convenientemente aceita somente em tempos mais modernos. Quanto a mim, prefiro me pautar pelos grandes e inúmeros Chachamim da antiguidade, os quais, mesmo em face do cristianismo, preferiram não falsear a verdade sobre a real interpretação desta profecia. E para não ficar somente em minhas palavras, nesse ponto eu cito o Rabino Moshe Cohen, século XV, da Espanha, que, ao discutir sobre Isaías 52 e 53, refutou veementemente a interpretação de que a passagem é uma referência para o povo de Israel como um todo e denuncia abertamente como apóstatas dos verdadeiros rabinos aqueles comentaristas que negam que estas passagens se referem ao Mashiach, tal como segue. Abre aspas. Esta passagem, os comentaristas explicam, fala do cativeiro de Israel, embora o número singular seja utilizado por toda parte. Outros têm suposto que signifique o justo nesse mundo atual, que agora são esmagados e oprimidos. Mas esses também, pela mesma razão, alteram o número e retiram os versos de seu significado natural. E então me parece que, tendo rejeitado o conhecimento dos nossos mestres, inclinaram-se após a teimosia de seus próprios corações e em sua própria opinião. Eu tenho o prazer de interpretá-la de acordo com o ensinamento de nossos rabinos sobre o Rei Messias e terei o cuidado, tanto quanto eu for capaz, de aderir ao sentido pshat, isto é, literal. Desta forma, possivelmente ficarei livre das fantasiosas e distantes interpretações buscadas de outros, das quais eles têm sido culpados. Fecha aspas. E ele continua explicando que, abre aspas, esta profecia foi entregue por Isaías por ordem divina, com o propósito de dar a conhecer-nos algo sobre a natureza do futuro Messias que está para vir e livrar a Israel e sua vida a partir do dia em que ele chega discretamente até seu advento como um Redentor, a fim de que, se alguém surgir afirmando ser ele mesmo o Messias, podemos refletir e olhar para ver se podemos observar nele qualquer semelhança com as características descritas aqui, isto é, em Isaías 53. Se houver qualquer semelhança, então podemos acreditar que ele é o Messias, justiça nossa. Mas se não, nós não podemos fazê-lo. Rabi Moshe Cohen Ibn Crispi, de Córdoba e Toledo, do seu comentário sobre Isaías, citado em o 53º capítulo de Isaías, de acordo com os intérpretes judeus, Tav Publishing House, 1969, volume 2, página 99 a 114, colchete explicativo e grifo nosso. Assim sendo, baseado nas palavras do Rabino Moshe Cohen, se crer nisso é ser cristão, então prefiro ser tão cristão quanto ele, quanto o Rambam, quanto o Rabino Nachman, ou o Rav Moshe Chaim Luzzatto,
o qual era outro grande Mekubali, ou seja, um cabalista, e inúmeros outros que insistiram enfaticamente que esta passagem, por tradição, é defendida por todos os Hachamim, isto é, os sábios judeus clássicos, como referente ao Melech HaMashiach, e menos judeu que estes que agora difamam a crença tradicional do judaísmo clássico. Aliás, há muito eu havia decidido seguir a verdade onde quer que ela me levasse. A verdade subsiste por si mesma, e se ela está no cristianismo, paciência. Se no budismo, taoísmo ou qualquer outro ismo que seja, em detrimento do próprio judaísmo, Hashem não permita. Minha obrigação como um homem de verdade é aceitá-la sem discussão. Do contrário, eu não estaria em busca da verdade, mas sim da minha própria verdade. E isso é um axioma. E como já vimos, a verdade judaica é que a mensagem de Yeshayahu Hanavi acerca da vida, da morte e da ressurreição do Mashiach seria rejeitada e ponto final. No entanto, como sempre digo, se todos os grandes rabinos e sábios da Torá que transmitiram a verdadeira interpretação sobre Isaías 53 estão certos, então por que eu deveria abandonar a minha certeza no que se refere ao meu Mashiach, uma vez que o meu já nasceu, já foi rejeitado, já foi injustamente julgado e condenado, já morreu, já ressuscitou. Enquanto que o Mashiach que se espera nos círculos judaicos que ainda creem em um Messias pessoal davídico, sequer vai salvar a si mesmo de um julgamento injusto. O meu, eu o espero já em glória vitorioso da morte pela ressurreição e definitivo para a nossa redenção. O outro ainda será submetido ao vitupério e à desonra. Não. Os Bnei Anusim no Brasil não estão órfãos de entidades que os possam reconhecer. Os antigos messengélicos, agora dispersos, é que estão ficando órfãos até mesmo do Mashiach, uma vez que estão bajulando o reconhecimento de correntes judaicas que há muito abandonaram a doutrina ortodoxa dos 13 princípios estabelecidos por Rambam, que é o cerne da doutrina messiânica, ou seja, o Messias pessoal da linhagem de Davi Melech. Acredito ser um preço muito caro para ser pago, mas fazer o quê? Eu falo por mim. Quem quiser que espere uma era messiânica sem Messias. Eu, porém, prefiro acreditar com fé plena na vinda do Mashiach e por mais que ele tarde, eu continuarei a esperá-lo a cada dia. Em última análise, para aqueles que dizem que o Mashiach dos Nesarim era um transgressor da Torá, bem como os seus seguidores também, nada argumentarei por agora em minha defesa própria. Ao contrário disso, deixarei que um dos maiores rabinos ortodoxos do fim da Idade Média faça isso. Alguém cuja erudição foi comparada a de Rambam, alguém nada mais nada menos que o grande campeão da causa ortodoxa de seu tempo, o rabino Jacob Enden, ao qual, quando solicitado pelos principais conselhos judaicos da Europa sobre como agir em relação ao falso Messias Shabbatai Tzvi, esse grande Chacham, isto é, um sábio, pleno de conhecimento de causa, e da história e da legitimidade do Rebbe Yeshua Ben Yosef e dos Nesarim, em carta ao grande conselho judaico das quatro terras, já começa com a seguinte afirmação em verbes, abre aspas, para que se reconheça que também o Nazareno e os seus Talmidim, isto é, os discípulos, especialmente Shaul, explicaram sobre a Torá dos israelitas, a qual todos os circuncidados estão atados, fecha aspas, Rabino Jacob Enden, Seder Olam Rabbah Vezuta, 1757. E mais contundentemente ele afirma, abre aspas, é, portanto, uma frase habitual minha, não como um bajulador hipócrita, Deus me livre, porque eu sou dos crentes fiéis de Israel, e eu sei bem que o remanescente de Israel não falará mentira, nem suas bocas conterão uma língua enganadora. Que o Nazareno trouxe uma dupla bondade no mundo. Por um lado, ele fortaleceu a Torá de Moisés majestosamente, como mencionado anteriormente, e nenhum dos nossos sábios falou mais enfaticamente sobre a imutabilidade da Torá. E por outro lado, ele fez muita coisa boa para os gentios, desde que não vire sobre o seu intento como bem quiserem, como alguns tolos fizeram, porque eles não entenderam completamente a intenção dos autores das Bisrot. Fecha aspas. Perceba o espectador que de quebra este grande sábio judeu ainda defendeu os Ketuvim Nesarim, isto é, os escritos dos Nesarim, que os messengélicos órfãos e outros agora tanto desprezam. Seriam estes últimos mais sábios que o rabino Jacob Enden?
O que eles viram de errado nesta obra que ele não viu? Ou será que ele, por ser um legítimo sábio judeu, conseguiu entender o que nesta obra foi escrito por outros sábios judeus, ao passo que os messangélicos e afins não? Ou será que sua sincera e excelente descrição do objetivo desta obra, do qual ele cita vários textos, explicando-os doutrinária e historicamente eximiamente bem em sua carta ao Conselho das Quatro Terras, seja devido ao fato de que ele era um legítimo e honrado mestre da Torá e não precisava bajular ninguém para ser aceito como tal? Pense nisso. Para quem não sabe quem foi o Rabino Jacob Ender, aqui está uma pequena nota sobre ele, como segue. Abre aspas. Rabi Jacob Ender, 1697 a 1776, foi uma das principais autoridades da Torá nos últimos séculos. Os historiadores do rabinato muitas vezes o comparam a Maimônides, por terem ambos escrito sobre todos os ramos do conhecimento judaico e ambos terem compartilhado de uma abordagem pragmática e até mesmo inovadora, mesmo aqueles que não concordavam com ele procuravam a sua opinião, e ele é lido com interesse atualmente. Assim, Moisés Mendelssohn, o fundador do movimento Haskalah, isto é, o Iluminismo, escreveu para ele como o discípulo que tem sede de suas palavras. Apesar de Rabbi Ender não aprovar o movimento racídico, cujo início deu-se em seu tempo, seus livros são altamente considerados entre os Hassidim. Rabbi Moshe Sofer se referiu a ele como um profeta. Halam Sofer 6, verso 59. 31 obras foram publicadas durante a sua vida, 10 a título póstumo, enquanto outros permanecem em manuscritos. Em seu tempo, ele foi o campeão destemido do judaísmo ortodoxo, fecha aspas, reproduzido do Jornal de Estudos Ecumênicos, inverno de 1982. Enfim, nem a interpretação messiânica de Isaías 53 é cristã, como também o próprio Ramban não era. Menos ainda, todos os sábios que vieram antes dele que defendiam a interpretação messiânica de Isaías 53. Como também não era o grande cabalista Rabino Moshe Chaim Luzzatto, ou mesmo o Rabino Moshe Cohen Ibn Crispi de Toledo e Córdoba, e muitos outros. E por fim, tal como muito bem dito pelo Rabino Jacob Ender, nem mesmo o próprio Rabi Nazareno era cristão, pelo que muito menos seriam os Nessanim. O resto, eu deixo a cargo dos bajuladores apaixonados e dos caluniadores simplórios, bem como de todos aqueles que se comprazem com a mentira. Sabendo isso, tal como disse o Rabino Jacob Ender, o remanescente de Israel não falará mentira e nem suas bocas conterão uma língua enganosa. Sefaniah, capítulo 13, verso 13. Ter sinceridade para falar a verdade também é uma questão de caráter, e caráter também é uma questão de opção. As pessoas é que escolhem por serem tidas como verdadeiras ou mentirosas, simples assim. Quanto à messianidade do Rabbi, ou Rabbi Yeshua ben Yosef, como queiram, para mim, devido à prática exacerbada da Torá, a que ele nos exige, como eu sempre digo, eu prefiro acreditar que ele seja, mesmo não sendo, que rejeitá-lo, ele sendo. É um preço que eu não estou disposto a pagar, dado as inúmeras evidências. Esse pequeno shiur não tem como objetivo ser um tratado completo sobre o tema. Como já dito anteriormente, eu possuo mais de 100 citações rabínicas de grandes Chachamim, isto é, sábios judeus clássicos, associando o Ene Avdi com o Melech HaMashiach. Nossos alunos, porém, já estão recebendo, em paralelo a este vídeo, um shiur escrito abrangente sobre esse e outros assuntos relacionados, com mais de 25 páginas, onde eu apresento inúmeras citações, além das aqui já citadas, bem como uma abordagem cabalística desta Sidra de Isaías 53 sobre as perspectivas dos níveis mais elevados de interpretação da Torá, com exemplos de Gematria e Notarikon, que são subníveis do nível Sod, o nível mais elevado de interpretação da Escritura Kodesh. Todavia, Isaías 53 é apenas um dos pontos do draste desenvolvido no shiur escrito, que tem como título Sacrifícios Humanos dentro da perspectiva judaica clássica. Dito isso, esperamos que este vídeo possa ter sido útil para todos os que nos assistiram até aqui.
e que o Akadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, possa munir-vos de sabedoria e discernimento em todos os vossos caminhos. Shalom uvrachá lekulam, velehitraot.